Você já parou para pensar em quanta energia você carrega dentro de você, mas que talvez esteja desperdiçando todos os dias? Pois é, quase ninguém percebe, mas existe uma força silenciosa pulsando em cada um de nós, uma energia ancestral que pode moldar nossa vida, nossos sonhos e até nossa conexão com algo maior, algo que parece divino, mas que também pode ser profundamente sombrio quando mal compreendido. O mais perturbador é que milhões de pessoas entregam essa potência sem sequer refletir, trocando um poder imenso por momentos passageiros de prazer, como se estivessem vendendo a própria essência em pequenas parcelas. Se isso já te fez gelar por um segundo, então vale a pena continuar, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma teoria, é um mergulho nas profundezas do corpo, da mente e do espírito, onde poucos ousam olhar de frente. No coração da filosofia taoísta existe um conceito antigo e enigmático chamado Jing, considerado a essência mais preciosa do ser humano, algo que vai muito além do físico e toca as camadas mais sutis da existência. O Jing é descrito como a fonte da vida, a energia primordial que alimenta nosso corpo, nossa mente e nossa alma, tão essencial quanto o ar que respiramos e tão misteriosa quanto a própria origem do universo. Dentro dessa tradição milenar, cada gota de sêmen representa essa essência em sua forma mais concentrada, quase como um fragmento de força criadora materializada, e a cada ejaculação essa energia vital é drenada do corpo, enfraquecendo silenciosamente nossa capacidade de crescer espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Os antigos mestres comparavam isso a um motor funcionando sem óleo. Ele pode até continuar rodando por um tempo, mas lentamente se desgasta até quebrar. Para os taoístas, a retenção dessa energia não era um ato de repressão, mas um caminho para níveis mais elevados de consciência e uma conexão mais profunda com o cosmos. Eles entendiam que o prazer por si só não era o inimigo, mas sim o desperdício inconsciente dessa força criadora, que poderia ser transmutada em algo muito maior: clareza mental, poder espiritual e domínio sobre o próprio destino. Controlar o Jing significava preservar a vitalidade do corpo, fortalecer a mente e abrir portas para experiências que muitos chamariam de transcendentais, quase divinas. E é justamente aqui que a realidade começa a se tornar inquietante, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de crenças ou misticismo. Trata-se de compreender o que realmente acontece dentro de você quando essa energia é liberada sem consciência. O sêmen, por mais comum que pareça, carrega uma complexidade impressionante. Ele não é apenas um fluido biológico, mas um verdadeiro concentrado de vida, contendo mais de 200 tipos de proteínas, além de vitaminas essenciais como B12, C e E, e minerais vitais como cálcio, zinco, frutose e ácido cítrico, elementos fundamentais para a criação de um novo ser. Toda vez que você ejacula, está literalmente expulsando do seu corpo uma carga de nutrientes que poderiam tanto gerar uma nova existência quanto fortalecer sua própria vitalidade. Mas o aspecto físico é apenas a superfície, pois há algo muito mais profundo em jogo. O sêmen também carrega uma energia essencial, a energia da criação, da potencialidade máxima, e cada vez que você a libera de forma inconsciente, está descartando uma parte do seu poder criativo e espiritual. É como se você tivesse nas mãos uma chave capaz de abrir portas para sua evolução, mas escolhesse jogá-la fora por um instante de prazer efêmero, e essa escolha, repetida centenas de vezes, molda silenciosamente quem você se torna. Agora, para compreender o verdadeiro peso dessa escolha, precisamos encarar o que acontece dentro do seu corpo quando essa energia é desperdiçada, e é aqui que a realidade se torna ainda mais perturbadora. Cada ejaculação desencadeia uma cadeia de efeitos físicos e neurológicos que vão muito além do simples cansaço momentâneo, afetando diretamente sua capacidade de viver de forma plena e consciente. Um dos impactos mais profundos ocorre no sistema de recompensa do cérebro, especificamente nos receptores de dopamina, que começam a se dessensibilizar quando expostos repetidamente a prazer artificial e imediato. Na prática, isso significa que, com o tempo, você passa a sentir menos alegria nas pequenas coisas da vida. Uma boa conversa, uma conquista pessoal, um momento de tranquilidade, tudo começa a parecer sem brilho, como se suas emoções estivessem gradualmente sendo anestesiadas. Paralelamente a isso, há um efeito direto sobre seus níveis de testosterona, hormônio essencial para energia, motivação, foco e clareza mental. Estudos apontam que após 7 dias de retenção os níveis desse hormônio podem aumentar significativamente, enquanto a ejaculação frequente faz exatamente o oposto, drenando sua força interna e deixando você mais apático, disperso e vulnerável à desmotivação. É como tentar conduzir um carro potente com um tanque quase vazio. O potencial está ali, mas você nunca consegue utilizá-lo plenamente. E se isso já não fosse grave o suficiente, o consumo excessivo de pornografia,
que muitas vezes acompanha a masturbação frequente, reprograma seu cérebro para responder apenas a estímulos artificiais, enfraquecendo sua capacidade de se conectar emocionalmente e sexualmente com pessoas reais. Esse processo silencioso não afeta apenas sua vida íntima, mas também sua forma de enxergar o mundo e se relacionar com os outros, podendo te isolar emocionalmente e dificultar conexões profundas e genuínas. No campo físico, a ciência já demonstrou que a retenção de sêmen pode aumentar a excitabilidade dos reflexos da medula espinhal, resultando em maior agilidade, força e desempenho corporal, enquanto a ejaculação frequente tende a reduzir essa capacidade de resposta, afetando desde o rendimento na academia até atividades cotidianas. No fundo, é como correr uma maratona carregando uma mochila cheia de pedras. Você até consegue seguir em frente, mas está constantemente sabotando seu próprio potencial. E talvez o mais intrigante de tudo seja perceber que essa drenagem de energia não acontece apenas no corpo, mas também na mente e no espírito, criando um ciclo silencioso de esgotamento que mantém muitas pessoas afastadas de sua verdadeira força interior. No entanto, existe um outro caminho, um conhecimento antigo que aponta para a possibilidade de experimentar o prazer sem perder essa essência, um segredo guardado por tradições milenares, que começa com a compreensão de que a retenção não é apenas uma prática física, mas um despertar para um poder interno adormecido. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas nunca para refletir, pois o verdadeiro custo do desperdício dessa energia não é apenas físico, mas profundamente existencial. A cada liberação inconsciente, você não está apenas perdendo nutrientes ou hormônios, está enfraquecendo sua presença, sua intensidade e sua capacidade de habitar o próprio corpo com consciência e autoridade. Muitos sentem esse efeito sem saber nomeá-lo, uma sensação de vazio após o prazer, uma estranha dispersão mental, uma perda sutil de foco, como se algo vital tivesse sido arrancado de dentro de si. Esse é o rastro invisível do yin sendo drenado repetidamente, uma erosão silenciosa da força interior que, ao longo do tempo, pode te afastar de quem você realmente poderia ser. O mais perturbador é que esse processo raramente é percebido de imediato, pois ele age como uma corrente subterrânea, moldando hábitos, emoções e até padrões de pensamento sem que você perceba. O cérebro se acostuma ao ciclo de estímulo instantâneo, recompensa rápida e esgotamento posterior, criando uma dependência sutil que mantém você preso a um loop de prazer e perda, desejo e vazio, excitação e apatia. Assim, o que deveria ser uma energia sagrada de criação acaba se tornando apenas mais um mecanismo de consumo, mais um vício invisível que drena sua vitalidade e te mantém distante do seu potencial máximo. No entanto, há um detalhe que muda completamente essa narrativa, algo que poucas pessoas conhecem, mas que foi preservado por tradições antigas durante séculos. É possível experimentar o clímax sem desperdiçar essa energia vital. Existe um caminho onde o prazer não é sinônimo de perda, mas de expansão, onde o corpo não se esvazia, mas se fortalece, e onde a energia sexual deixa de ser um impulso incontrolável para se tornar um instrumento de poder, consciência e transcendência. A retenção de sêmen não é apenas uma disciplina corporal, mas um portal para redescobrir um poder interno que a maioria das pessoas sequer sabe que possui. Quando você decide conscientemente preservar essa energia, algo profundo começa a mudar dentro de você, não de forma mística abstrata, mas de maneira concreta e perceptível no dia a dia. Um dos efeitos mais imediatos é um aumento significativo nos níveis de energia, como se uma chama interna voltasse a arder com mais intensidade, despertando seu corpo de um estado de letargia sutil. Você passa a acordar com mais disposição, a pensar com mais clareza, a sentir o sangue pulsar com mais força, como se cada célula estivesse vibrando em um ritmo mais elevado. Essa vitalidade não se limita ao físico, pois a mente também se torna mais afiada, menos dispersa e mais presente, permitindo que você observe seus próprios pensamentos com maior lucidez em vez de ser arrastado por impulsos automáticos. Com o tempo, muitos praticantes relatam uma sensação de peso interno se dissolvendo, como se uma névoa estivesse sendo retirada de sua percepção, revelando uma consciência mais desperta e conectada com o momento presente. Esse estado não é fruto de fantasia, mas de uma mudança real no equilíbrio energético do corpo, que deixa de desperdiçar sua essência criadora e passa a reutilizá-la como combustível para a vida. Além disso, a retenção também está ligada a um fortalecimento silencioso da saúde interna, especialmente da próstata, contrariando a ideia popular de que a ejaculação frequente seria necessária para mantê-la saudável. Ao preservar seus fluidos vitais, o corpo tem a oportunidade de redistribuir esses nutrientes e essa energia pelo sistema nervoso, pelos órgãos e pelos tecidos, criando um equilíbrio mais harmônico que favorece longevidade, resistência e estabilidade fisiológica.
É como se você deixasse de viver no modo de sobrevivência e começasse a operar no modo de plenitude. Mas talvez o aspecto mais fascinante da retenção seja sua influência sobre a experiência do prazer em si, pois muitos homens descobrem que, ao aprender a canalizar essa energia, seus orgasmos se transformam completamente. Em vez de serem explosões curtas e localizadas, tornam-se ondas prolongadas que percorrem o corpo inteiro, despertando sensações profundas que misturam prazer físico, intensidade emocional e expansão energética. No entanto, por mais impressionante que isso seja, ainda não é o ponto central, pois o verdadeiro poder da retenção se revela em um nível muito mais profundo, o espiritual. Quando a energia sexual é retida e direcionada conscientemente, ela deixa de ser apenas uma força biológica e se torna um instrumento de crescimento interior, um catalisador para o despertar da consciência. Muitas tradições acreditam que essa energia é a chave para ativar a Kundalini, a serpente adormecida na base da coluna, que ao ser despertada pode levar à percepção, ampliar a intuição e abrir portais para estados de consciência que transcendem a realidade comum. Nesse sentido, a retenção não é apenas sobre controle, mas sobre transformação, transformar desejo em sabedoria, impulso em disciplina, instinto em iluminação. E o mais inquietante é perceber que tudo isso sempre esteve dentro de você, aguardando apenas o momento em que decidiria parar de desperdiçar sua essência e começar a utilizá-la como a força criadora que realmente é. Compreender isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria sexualidade, pois ela deixa de ser apenas um impulso biológico e passa a se revelar como uma força alquímica capaz de moldar sua realidade interna. Nas tradições tântricas e taoístas, a energia sexual sempre foi vista como uma das correntes mais potentes que atravessam o corpo humano, uma espécie de fogo sagrado que, quando desperdiçado, apenas queima e se dissipa, mas quando retido e dirigido, ilumina e transforma. Ao aprender a trabalhar com essa energia, você começa a perceber que ela não pertence apenas aos órgãos sexuais, mas circula por todo o sistema nervoso, despertando centros energéticos sutis e ampliando sua percepção sobre si mesmo e sobre o mundo. Na prática, isso significa que a retenção não é um ato de repressão, mas de redirecionamento consciente, uma mudança de rota para que a força criativa que nasce no corpo não seja perdida em um instante de prazer, mas se eleve, atravessando a coluna como uma corrente elétrica silenciosa, ativando cada camada de sua consciência. Muitos relatam que, com o tempo, essa energia começa a se manifestar como calor interno, formigamento, clareza mental ou até uma sensação de expansão no peito e na cabeça, como se algo antigo estivesse despertando de um longo sono. Esses não são sinais de fantasia, mas de uma transformação real na maneira como seu corpo processa e utiliza sua própria vitalidade. Textos antigos descrevem esse processo como a ascensão de uma luz interna que gradualmente substitui a escuridão da inconsciência, fazendo com que você enxergue seus hábitos, desejos e padrões com uma lucidez que antes parecia inacessível. Quanto mais você pratica, mais percebe que a retenção não é apenas sobre evitar a ejaculação, mas sobre cultivar presença, disciplina e domínio sobre si mesmo, qualidades que reverberam em todas as áreas da sua vida. Sua criatividade se intensifica, sua capacidade de foco se aprofunda, sua intuição se torna mais afiada, e você começa a sentir que está, pouco a pouco, recuperando um poder que sempre foi seu, mas que estava disperso. E é nesse ponto que a verdadeira jornada começa, pois reter energia é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma sua vida é aprender a transmutá-la conscientemente, a utilizá-la como combustível para seus projetos, suas meditações, sua arte e seu propósito. Essa é a fronteira onde a prática deixa de ser apenas física e se torna profundamente espiritual, um caminho de autodomínio e despertar que exige coragem, disciplina e, acima de tudo, intenção clara. Agora, há algo ainda mais perturbador que precisa ser encarado de frente, algo que raramente é discutido, mas que paira silenciosamente sobre a vida moderna: a possibilidade de que o mundo ao seu redor esteja estruturado para mantê-lo energeticamente esgotado, mentalmente disperso e espiritualmente adormecido. Basta observar com atenção para perceber que vivemos em um ambiente saturado de estímulos sexuais, imagens provocativas e gatilhos que constantemente despertam o desejo e incentivam a busca por prazer imediato, criando um ciclo incessante de excitação e liberação que mantém a maioria das pessoas em um estado permanente de drenagem. Não se trata de uma conspiração caricata, mas de um mecanismo sistêmico muito mais sutil, onde indústrias inteiras lucram com a fragilidade dos impulsos humanos, explorando a dopamina como uma ferramenta de controle invisível. Quanto mais você se entrega a esses estímulos, mais seu cérebro se condiciona a buscar recompensas rápidas, tornando-o menos paciente, menos focado e menos conectado com sua própria essência. Aos poucos,
Você deixa de agir a partir de propósito e passa a reagir automaticamente a desejos passageiros, perdendo contato com sua força interior. Nesse contexto, a retenção de sêmen assume um significado muito mais profundo do que apenas uma prática pessoal. Ela se transforma em um ato de resistência silenciosa contra um sistema que prefere indivíduos cansados, distraídos e energeticamente vazios. Ao decidir preservar sua energia vital, você rompe com esse padrão, recupera o controle sobre seu corpo e sua mente, e começa a operar fora da lógica do consumo impulsivo. É um gesto de autonomia interna, uma declaração de que você não será mais governado por estímulos artificiais, mas por sua própria vontade consciente. Esse despertar, no entanto, não acontece de uma vez, ele se constrói ao longo do tempo, à medida que você percebe como suas escolhas diárias moldam sua energia, sua presença e sua capacidade de criar a vida que deseja. Cada vez que você resiste à tentação, você fortalece não apenas seu corpo, mas sua identidade, reafirmando para si mesmo que é capaz de dominar seus impulsos em vez de ser dominado por eles. E é justamente aqui que a prática deixa de ser apenas sobre retenção e se torna sobre transformação integral, pois ao recuperar sua energia, você começa a questionar outros hábitos que drenam sua força: consumo excessivo, distrações constantes, relações superficiais, pensamentos negativos, e gradualmente inicia um processo de purificação interna que o aproxima cada vez mais de sua verdadeira natureza. À medida que você começa a enxergar esse sistema com mais clareza, algo dentro de você muda silenciosamente, como se um véu estivesse sendo retirado dos seus olhos. Você passa a perceber que grande parte do que consome sua atenção, redes sociais, pornografia, distrações vazias, busca incessante por prazer, não foi criada para elevar sua consciência, mas para mantê-lo preso em um estado de excitação superficial e esgotamento profundo. Essa percepção, por si só, já é um despertar, pois quem enxerga o mecanismo de controle já não é mais totalmente controlado por ele. Nesse ponto, a retenção de sêmen deixa de ser apenas uma prática espiritual ou corporal e se torna um exercício de soberania pessoal. Cada dia em que você escolhe preservar sua energia é um dia em que você se afasta um pouco mais desse ciclo de drenagem e se aproxima de sua verdadeira força. Você começa a sentir isso no corpo, na mente e até na forma como se relaciona com o mundo. Sua presença se torna mais firme, sua voz mais segura, seu olhar mais profundo, como se algo antigo e poderoso estivesse sendo restaurado dentro de você. Com o tempo, essa mudança se reflete em tudo ao seu redor. Você passa a selecionar melhor o que consome, tanto mentalmente quanto energeticamente, percebe quais ambientes drenam sua vitalidade e quais a fortalecem, identifica relações que sugam sua energia e aquelas que realmente te elevam. É como se você estivesse limpando camadas de ruído que antes abafavam sua essência, revelando uma versão mais lúcida, disciplinada e conectada de si mesmo. E é exatamente isso que torna essa jornada tão transformadora, pois não se trata apenas de reter energia sexual, mas de reconstruir sua relação com o próprio poder. Você deixa de ser movido por impulsos automáticos e passa a agir a partir de intenção, propósito e autoconsciência. Cada escolha se torna um ato de criação consciente, cada resistência se transforma em fortalecimento interno, e cada passo adiante o aproxima de um estado de presença mais elevado. Quando você atinge esse nível de percepção, começa a compreender que a verdadeira libertação não está em satisfazer todos os desejos, mas em dominá-los, transformá-los e utilizá-los como combustível para sua evolução. A energia que antes era desperdiçada agora se torna sua aliada, impulsionando sua mente, seu corpo e seu espírito para um novo patamar de existência. Chegamos ao ponto decisivo dessa jornada, o momento em que tudo que foi dito até aqui deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em escolha. A cada dia, a cada impulso, a cada decisão, você está determinando se continuará preso ao ciclo de drenagem ou se dará um passo em direção à sua ascensão. A retenção de sêmen não é apenas uma prática, é um compromisso consigo mesmo, um pacto silencioso com sua própria evolução. Quando você decide preservar sua energia vital, está escolhendo fortalecer seu corpo, afiar sua mente e elevar seu espírito. Está assumindo a responsabilidade pelo seu próprio crescimento em vez de se render a prazeres passageiros que enfraquecem sua essência. Cada vez que você opta por canalizar essa força para seus projetos, seus sonhos, sua disciplina e sua espiritualidade, você reafirma seu poder interior e se afasta da condição de alguém controlado por impulsos. Imagine o que você pode conquistar ao longo do tempo ao acumular essa energia dentro de si, transformando em foco, criatividade, presença e magnetismo pessoal. Imagine o quanto sua percepção do mundo pode mudar quando você não estiver mais refém de estímulos artificiais, mas alinhado com sua própria força vital.
Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas cada dia de retenção consciente é um passo firme em direção a uma versão mais desperta de você. Por isso, deixo aqui um desafio claro e profundo: 30 dias sem masturbação. 30 dias para testar sua disciplina, observar seu corpo, acompanhar sua mente e sentir na prática o que significa preservar sua energia vital. Durante esse período, mantenha um diário, registre suas mudanças, seus desafios, suas vitórias, seus pensamentos e sonhos. Você pode se surpreender com o que emerge quando essa energia deixa de ser desperdiçada. Lembre-se, esse desafio não é sobre orgulho ou números, mas sobre transformação interna. É um portal para uma nova forma de viver, mais consciente, mais presente e mais conectada com sua própria essência. A cada dia que você resiste, você se fortalece. A cada escolha consciente, você se aproxima de seu verdadeiro potencial. E agora, a pergunta final ecoa dentro de você: o que você vai escolher? Continuar alimentando hábitos que drenam sua energia ou transformar essa força em combustível para sua ascensão? O poder sempre esteve em suas mãos, literalmente. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui o que mais te tocou nesse vídeo. Eu quero muito saber sua percepção. E se esse conteúdo te acrescentou algo real, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Na tela final tem um próximo vídeo que aprofunda ainda mais essa jornada de autodomínio e despertar. Não perca essa continuidade. Clica lá e eu te encontro no próximo passo dessa caminhada.